Fala turma, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco do sistema reprodutor feminino. Nossa penúltima aula do sistema endócrino. Semana que vem a gente vai falar um pouco de ciclo estral. Só que pra gente falar um pouco de ciclo estral, a gente tem que entender como é que funciona o sistema reprodutor feminino. Nessa aula aqui eu vou focar um pouco mais no sistema reprodutor humano e semana que vem a gente foca mais no sistema reprodutor na parte da veterinária. Essa bibliografia que eu usei para montar essa aula, em especial o livro do Guyton, usei praticamente quase tudo do Guyton. Vamos falar um pouco só a revisão anatômica. No sistema reprodutor feminino a gente vai ter o ovário, a gente vai ter as trombas uterinas, onde a gente vai ter a parte do istmo, a parte da ampola, a gente tem aqui as fibrinas, onde você vai ter a ovulação e o óvulo vai percorrer esse trajeto até chegar no útero, e aqui a gente vai ter a vagina. E vamos lá, como é que funciona o ciclo menstrual? Primeiro a gente vai falar do crescimento folicular. O que a gente tem que entender? A gente tem a medula e a gente tem o córtex. Em um animal especial, isso é o contrário, que é na égua. Na égua a gente vai ter o córtex central e a medula exterior. E o que a gente pode ver nesse corte histológico? Como é que é o crescimento folicular? E aqui eu vou passar brevemente só para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai ter os folículos, né, em diferentes fases evolutivas. A gente vai ter o folículo primordial, ele é o primeiro de todos. Ele vai começar a se desenvolver até formar o folículo pré-antral. O folículo pré-antral já tem a formação da zona pelúcida. Esse folículo pré-antral vai se formando folículo antral. Folículo antral a gente já tem a camada da ateca, a gente já tem o antro e o óvulo está aqui no meio se formando. Lembrando que a gente tem o desenvolvimento folicular e você tem o desenvolvimento meiótico. Aqui, o desenvolvimento meiótico eu não vou falar aqui, não é em tudo da aula, mas vocês têm que saber também que além do desenvolvimento folicular, você também tem o desenvolvimento meiótico do próprio óvulo. Então tá, folículo antral. Folículo antral, ele vai se desenvolver em folículo pré-ovulatório. Esse folículo pré-ovulatório, ele já é considerado um folículo maduro. E ele já tem, além de todos os estudos que eu falei antes, como as células da teca, a gente já vai ter as células granulomatosas. E esse folículo aqui, é ele que vai ser captado para ser ovulado. Lembrando que em mulheres, você tem vários folículos são recrutados em cada ciclo menstrual, só que apenas um é ovulado. Em outros animais, você já pode ter ovulação de mais de um óvulo, como por exemplo nas cadelas. Então vamos lá, o folículo foi ovulado. Esse folículo aqui, ele liberou o óvulo e a coroa radiata. Só que as outras estruturas do folículo vão continuar aqui e elas vão se desenvolver em corpo lúteo. O corpo lúteo, ele tem uma função endócrina importantíssima. Caso você não tenha a fecundação do óvulo, esse corpo lúteo ele vai se degenerar e o processo vai se renovar nas mulheres no próximo mês. E como a gente pode ver, esse é um corte histológico, que dá para você ver os folículos de vários estágios evolutivos, ou seja, você tem um recrutamento de vários folículos e como eu falei, o corpo lúteo aqui, ele vai produzir progesterona. Por que ele vai produzir progesterona? Você tem aqui as células do folículo, ela vai liberar, como eu falei, o óvulo e o corpo radiata, e essas células remanescentes, elas vão se desenvolver para a produção de progesterona. Elas também produzem, de acordo com a literatura, um pouco de estrógeno e andrógeno, só que a gente não vai focar muito nisso, porque isso não necessariamente tem uma importância clínica muito grande, mas a produção de progesterona é mais importante. Por quê? A progesterona ela vai ter um papel importantíssimo que a gente vai ver mais pra frente nessa aula. E o que mantém esse corpo lúteo ativo para ele não se degenerar? É o LH. Sem o LH ele atrofia. Então, quando você tem a fecundação, você vai ter uns mecanismos fisiológicos que vai fazer com que esse corpo lúteo não se degenere. Quando você não tem a fecundação, os níveis de LH vai diminuir. A diminuição do nível de LH vai gerar degeneração do corpo lúteo. Então vamos lá, como eu falei, você tem o folículo primordial, aqui dá para você ver as estruturas, como é que elas são desenvolvidas. No folículo primordial você tem um ósseo primário,
células pré-granulomatosas, lâmina basal, e elas vão se desenvolver, como falei no slide anterior. E com o desenvolvimento do folículo, vocês podem ver que vocês vão ter desenvolvimento de camadas diferentes. Por exemplo, você tem o desenvolvimento das células da teca, desenvolvimento das células granulomatosas, e essas duas camadas celulares são importantíssimas por quê? As células da teca, que essas células aqui, a gente tem a teca externa e a teca interna, elas vão expressar o receptor de LH, hormônio luteinizante. E a partir do momento que que esse receptor de LH ele interage com o seu hormônio, a gente vai ter a produção de andrógenos, principalmente a androstenediona. E essa produção de andrógeno é importantíssima para o desenvolvimento folicular e o desenvolvimento meiótico também. Além disso, a gente tem o desenvolvimento das células granulosas, que elas já têm receptores por FSH. Esse receptor do FSH vai fazer com que as células da granulosa convertam os andrógenos, como acabei de falar, em estrógenos. Qual estrógeno? 17-beta-estradiol. Além de produzir esse 17-beta-estradiol, as células granulosas ela vai produzir um hormônio importantíssimo, que é a inibina. E por que a inibina é um hormônio importantíssimo? Porque a inibina inibe a secreção de LH e FSH na via endócrina, que eu falei na última aula de sistema reprodutor masculino e que também vale para o sistema reprodutor feminino. Aqui, só para mostrar o que está acontecendo aqui. Você tem a produção de FSH e LH normal. A partir do momento, 1 dia, 2 dias antes da ovulação, muito perto da ovulação, você tem um pico de LH e você também tem um pico de FSH. Esse pico de LH e FSH, a gente vai ver mais pra frente como é que ele funciona, mas ele vai acarretar na ovulação. A partir do momento que você acarreta na ovulação, você vai ter o pico de progesterona. Progesterona, quem está produzindo progesterona? O corpo lúteo, exatamente. O corpo lúteo está produzindo progesterona. E esse estradiol? Quem está produzindo esse estradiol? Células granulosas. A partir do momento que você tem o desenvolvimento do folículo, que você vai ter o desenvolvimento das células da teca e das células granulosas, você vai começar a ter a produção, que se já tem produção de LH e FSH normal na mulher. Esse LH e FSH vai estimular a síntese de andrógeno e a síntese de estrógeno. Esse estrógeno vai subir até o momento que a célula, o folículo ovula. A partir do momento da ovulação, você começa a diminuir a síntese de estradiol. A síntese de estradiol vai cair e você vai começar a ter o quê? Progesterona, que é exatamente o que o corpo lúteo faz. Então vamos lá. Quando a mulher nasce, ela tem cerca de 300 mil folículos primordiais. Desses folículos, apenas 450 vão virar folículos dominantes para ser ovulados. Dos 300 mil, 270 mil vai virar folículos, vai entrar em atresia, ou seja, não vai nem se desenvolver. Ou seja, você vai ter 30 mil folículos primordiais que vão começar a se desenvolver. Desses 30 mil folículos primordiais, que nem eu te falei, você tem um recrutamento de vários na menstruação, só que apenas um na mulher vai ser ovulado. E o resto vai entrar em atresia, seja em folículo primário, secundário ou terciário. E aqui é o eixo hipotálamo hipófise ovariano que eu falei. Esse eixo endócrino, eu já comentei algumas vezes aqui no nosso curso, mas eu vou dar só uma relembrada para você que esqueceu. Então você tem lá no hipotálamo a secreção do hormônio GNRH. A secreção do hormônio GNRH vai estimular o LH e o FSH a ser produzidos lá na hipopituitária anterior. Essa produção de LH e FSH vai estimular as células do folículo. E como a gente já viu, o LH ele vai atuar lá nas células da teca, na produção de andrógenos e um pouco de progesterona. E o FSH vai estimular as células granulosas a converter os andrógenos em estrógenos. E você também tem a produção de progesterona. Além disso, as células granulosas produzem o hormônio inibina. Tanto a progesterona, os estrógenos e a inibina vão inibir
a síntese do GNRH e vão inibir o LH e o FSH. Só que, como vocês podem estar vendo aqui, ó, vai ter situações em que esses hormônios, né, progesterona e os estrógenos, vão estimular. E quanto que vai ser isso? Vai ser na hora da ovulação. Você viu que a gente tem um pico de LH? A gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente, porque isso não é muito bem ilustrado nos livros, mas eu trouxe aqui algumas teorias que são até bacanas da gente perceber que pode ser os mecanismos envolvidos. E só para finalizar esse slide, uma coisa que eu esqueci de comentar, tanto a progesterona quanto estrogênios, eles vão ter alguns tecidos alvos na mulher que eles vão desenvolver algumas características, tá? Então, esses hormônios, eles não estão apenas envolvidos no ciclo menstrual, eles também vão ter alguns tecidos que eles vão se ligar a receptores específicos para desenvolver suas ações fisiológicas. Então vamos lá entender como é que é a ovulação. Você tem um hormônio luteinizante, que é o LH. Esse hormônio, ele que é o responsável pela ovulação. Como vocês podem ver, o pico de LH é um pouco antes da ovulação. E como é que o LH ele atua? Ele vai estimular o folículo a produzir enzimas proteolíticas, como a colagenase, e vai estimular a hiperemia folicular e a secreção de prostaglandinas. Ou seja, vai estimular enzimas proteolíticas e aumentar seu volume. Isso daqui vai gerar degradação do estigma e você vai ter inchaço folicular. A partir do momento que você tem enzimas proteolíticas e aumento de volume, o que você vai ter? Ruptura do folículo e a vaginação do óvulo. Isso daqui só ocorre porque em uma parte do processo você tem as células granulosas, que nem eu falei, elas começam a expressar receptores para o LH após a exposição prolongada do FSH. Ou seja, as células granulosas, que eu mostrei nesse slide aqui, a partir do momento que elas têm exposição prolongada do FSH, convertendo andrógeno em estrógeno, ela vai começar a sintetizar um receptor de LH. Ou seja, esse receptor de LH no folículo a partir de um período folicular. E vamos lá na teoria. Qual é a teoria que eu achei que é muito bem aceita? Você tem os estrógenos. Esses estrógenos, como eu mostrei, ele vai inibir a secreção de FSH e LH. Essa inibição vai fazer com que as células lá da adenipófise sejam mais sensíveis ao pouco GNRH circulante. Ou seja, você vai ter diminuição do FSH-LH e as células lá da adenipófise que produzem FSH-LH, elas vão começar a ser mais sensíveis a esses hormônios. Aqui você pode ver que você tem um pico. Esse pico vai diminuir a secreção do GNRH, que vai deixar as células mais sensíveis para a produção de FSH-LH. E a possibilidade que dizem é que neurônios noradrenérgicos, eles inibem a liberação de GNRH lá no hipotálamo. Então eles estão o tempo todo inibindo essa liberação via endorfinas. E quando você tem um aumento do estradiol, esses hormônios são inibidos. Ou seja, o hormônio que inibe a liberação de GNRH é inibido. E o que você tem? Liberação acentuada de GNRH. E você lembra que eu falei que as células lá na adenipófise estão mais sensíveis? Ou seja, o aumento de GNRH vai aumentar a sensibilidade do FSH-LH. E aí o que acontece? Você vai ter o aumento de GNRH abrupto, as células já vão estar super sensíveis a esse hormônio, vai ter um pico de liberação de LH e FSH. Com o pico de liberação de LH, você vai ter isso que eu falei e vai ter ovulação. Então vamos revisar tudo, vamos ver se a gente consegue entender. Primeiro, a gente está vindo de outro ciclo menstrual, então a gente tem o corpo lúteo morrendo, atrofiando, porque os níveis de estrógeno e progesterona estão diminuindo. A hipófise responde à queda de estrógeno e progesterona, aumentando a secreção de FSH. Por que ela vai aumentar? Porque esses hormônios aqui, eles inibem a secreção de FSH e LH. Não tem mais esses hormônios, vai aumentar a FSH e um pouquinho do LH.
O FSH começa a recrutar um monte de folículos antrais para a fase de crescimento rápido. Os folículos secretam pequenas quantidades de estrógeno e inibina. Então aqui a gente já começa com o recrutamento dos folículos. É aqui que vocês podem ver, a partir do momento que os folículos já estão começando a ser recrutados, que a gente tem o aumento do 17 beta-estradiol, que é feito lá pelas células granulosas. Com o aumento do 17 beta-estradiol, a gente vai ter uma diminuição do FSH. Com a diminuição do FSH, as células, os folículos que não sejam o folículo dominante vão começar a se atrofiar. Então aqui você já começa a ter o folículo dominante aparecendo. Aumenta o 17 beta-estradiol, o que isso acontece? Você vai estar lá sensibilizando as células adenipófise e diminuindo a FSH-LH. A partir do momento que você sensibilizou, aí na teoria, você vai estar inibindo os neurônios que estão inibindo a secreção de NRH, ou seja, você vai estar estimulando a secreção de NRH, que você vai ter o pico de LH e FSH. Com o pico de LH e FSH, você vai ter o que? A ovulação. Com a ovulação, você começa a ter a formação do corpo lúteo, ou seja, a progesterona volta a subir. E se ainda tem a formação de 17 beta-estradiol, um pouquinho menos que era antes, mas você ainda tem. A partir do momento que você não tem a fecundação, tanto o corpo lúteo quanto o ciclo endometrial, que a gente vai ver no próximo slide, começa a regredir. E agora vamos falar um pouco do ciclo endometrial. O ciclo endometrial é muito fácil, ele vai ter 3 fases, a fase proliferativa, secretora e menstrual. Então aqui, fase proliferativa, secretora e menstrual. Vamos lá. A proliferativa, ela começa aqui, a gente tem a camada funcional e a camada basal. A camada funcional começa a se proliferar. O endométrio começa a crescer, você começa a ter angiogênese, começa a ter todo o endométrio crescendo. E essa parte aqui é dependente de estrógeno, ou seja, o 17 beta-estradiol produzido lá no ciclo ovariano começa a atuar aqui, proliferando a camada funcional do endométrio. Beleza, você teve a ovulação. A partir do momento que você teve a ovulação, você começa a fase secretora. Por que fase secretora? Porque você ativa glândulas endometriais dependentes de progesterona. Ou seja, aqui vai ter glândulas endometriais na camada funcional que vão começar a secretar moléculas que vão auxiliar no processo de fixação do zigoto aqui com a camada funcional. E essa fase já é dependente de progesterona produzida lá no corpo lúteo. E se você não tiver a fecundação, você começa a ter a camada menstrual. Por quê? A camada funcional, só a camada funcional começa a descamar. Sim, a progesterona começa a descamar. No ciclo estral a gente vai ver, esse endométrio, ele não descama, ele regride. Aqui na mulher ele é descamado. E qual que é a diferença? A regressão, essa camada funcional, ela é reabsorvida. A descamação, ela só vai se soltando e sendo expelida. Então, galera, essa aula de hoje era isso. Semana que vem a gente vai ter a última aula de ciclo estral. Espero que vocês tenham gostado do curso. Ao longo do tempo a gente vai melhorando. Por favor, dê a curtida. Se você gostou da aula, manda para algum amigo seu. Se você estiver tendo prova, pode mandar pergunta que a gente vai responder. E era só isso e uma boa semana a todos.